Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula eu quero falar com vocês sobre um método que, se você aplicar em tudo que você fizer a partir de agora, eu tenho certeza absoluta que você vai ter todo o resultado do mundo, desde que você, em tudo que você fizer, você aplique esse método. Esse método que eu vou te ensinar agora, ele foi usado pelo Steve Jobs, ele é usado pelo Bill Gates, ele é usado pela Microsoft, é usado pelo Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, ele é usado pelo Mark Zuckerberg, Zuckerberg, que é o dono do Facebook. Ele é usado por grandes empresários do mundo inteiro e você vai ser o próximo a usar isso. Esse método eu chamei de método o quê? Vamos lá. Cavar, certo? E por que cavar? Porque cavar é uma sigla, certo? Então, no que consiste essa sigla? São 5 passos. Se você seguir sempre esses 5 passos, você não tem como você não ter sucesso na área que você quer. Não tem como. Não tem como. Desde que você continue usando esse método. Fechou? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Normalmente a gente estuda várias coisas. A gente aprende várias coisas. Então, por exemplo, durante um tempo eu quis entender sobre o mercado imobiliário, durante um tempo eu quis aprender sobre música, durante um tempo eu estudei, por exemplo, a Bolsa de Valores, Forex e várias coisas, certo? E muitas dessas coisas me deram resultado, outras não me deram. As coisas que me deram resultado são fruto de eu ter usado isso aqui. As coisas que não me deram resultado foi porque eu parei uma hora de usar isso aqui. E você deve estar se perguntando, pô, Thiago, então eu vou ter que pegar uma enxada, uma pá aqui, vou sair que nem um doido no fundo de casa cavando. Não, não é isso. A primeira coisa é o quê? A gente lê um monte de livro. Aqui, ó, tem até livros aqui, ó. Então, ó, esse livro aqui me ajudou muito e tá me ajudando. A Experiência Apple. Olha aí, ó. A Experiência Apple. Esse livro é magnífico, cara. Ele está me ajudando muito a aprender sobre a Apple, aprender sobre várias coisas. E o que acontece? A gente lê livros, a gente faz várias coisas, a gente aprende. Mas aprender, saber sobre algo, é diferente de compreender. Compreender é analisar aquilo, olhar na sua realidade, entender como aplicar esse troço. Então, a compreensão dá a você o verdadeiro caminho para agir. Porque muitas vezes a gente só aprende, não compreende aquilo. Entendeu? Então, a compreensão é quando a gente tem clareza sobre esse assunto. É quando a gente realmente entende o que a pessoa quis dizer. Não é simplesmente aprender. Entendeu? Não é simplesmente aprender. Tá fazendo sentido isso, né? Então tá. E qual que é a próxima coisa? Certo? É compreensão. Oi? Boa! Compreensão. Certo? Então a primeira coisa é a compreensão. Qual que é a segunda coisa? Não adianta nada a gente compreender. Então, por exemplo, esse tempo atrás eu tive uma conversa bem séria com a minha esposa. E a gente falou sobre os assuntos bem sérios. E aí ela falou, você me compreendeu, amor? Você me compreendeu? Eu falei, não, amor, compreendi, entendi perfeitamente. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer agora, amor. Eu entendi perfeitamente. Mas não adianta nada eu entender o que ela quer que eu faça. Ela entender o que eu quero, o que eu quero que ela faça. A gente entender tudo isso, mas nada vai mudar se a gente não o quê? Se a gente não aplicar. E esse é o grande problema da maioria das pessoas. As pessoas compreendem, as pessoas aprendem, as pessoas elas têm um conhecimento novo. O que elas fazem com isso? Bosta nenhuma.
Enquanto você continuar fazendo merda nenhuma com as coisas que você aprende e não aplicar, você não vai ter resultado. Você tem que aplicar e parar de frescura. A gente fica com frescura, cara. E aí, fulano? Cara, vou falar pra você. Tem um treinamento lá que não funciona. Não funciona. Olha, não dá. E quantas vezes você já aplicou? Não, eu não consegui aplicar ainda. Então cala tua boca. É sério, gente. Às vezes a gente tem que falar sério. Sabe, os professores que eu mais gostava na escola eram os professores que falavam a verdade pra mim. Não que queria brigar comigo, sabe? Mas dava no dedo, eu falava, Tiagão, meu, larga de ser vagabundo, Tiagão. Esse trabalho aqui, meu, você poderia ter feito melhor, cara. Pô, olha aqui. Você copiou do Google isso aqui, Tiagão, eu não vou tirar a tua nota. Não é isso, meu. Mas você copiou do Google, não copiou, não? Então, Tiagão, se você tivesse estudado, colocado o negócio e tal, feito certinho, você teria tido muito mais resultado, cara. Pensa o seguinte, Thiago, não é isso aqui, a escola não vai valer de nada se você não souber o que você tá levando daqui, meu. Entendeu? Eu tô falando porque eu me preocupo com você, cara. E os professores que eu mais gostava eram os professores que falavam a verdade pra mim, se preocupavam comigo. Entendeu? Então não adianta nada, gente. A gente aprendeu um monte de coisa e a gente não aplicar. Tem que aplicar essa porcaria desse negócio. E depois de aplicar, você tem que fazer o quê? Você precisa... Você precisa verificar. Você precisa analisar. Você precisa estudar sobre o que você colheu a partir disso que você fez. Ou seja, tem muita gente que compreende, aprende, aplica. Simplesmente isso. Não tive resultado não. Tá, mas você parou para analisar? Você parou para verificar tudo? Você parou para olhar? Onde foi que eu errei? Peraí, deixa eu ver. Entendi. Mas será que se eu não tivesse feito assim? Será que se eu não tivesse feito assado? Será que se a coisa não fosse assim eu não teria tido muito mais resultado, cara? Então, ou seja, a gente começa a verificar as coisas, a gente começa a checar, a olhar, pô, eu fiz assim, não deu certo, e se eu fizesse assim? Você começa a analisar tudo, e é isso que muita gente não faz. A pessoa simplesmente vai no modo vida louca, liga o modo vida louca e deixa o pau torar, e não é o modo vida louca que vai te dar resultado. Então a gente precisa verificar as coisas. E depois que verificar, vem outra coisa. Qual? A gente precisa, depois de verificar... Então, peraí. Eu aprendi, eu apliquei e eu errei tudo. Puta que pariu, errei tudo. Verifiquei tudo, eu errei tudo. Já sei. Olha aqui, ó. Olhando aqui, se eu tivesse feito isso aqui diferente, se eu tivesse... Será que se eu mudar isso aqui, funciona? E tal, e aí vai para a próxima etapa. Qual? A gente precisa aperfeiçoar. Aperfeiçoar, produção, é com C cedilha ou com S? Aperfeiçoar. A gente precisa aperfeiçoar. Então, ou seja, aprende, compreende, aplica, verifica e aperfeiçoa. E depois? Depois aí vem a parte mais difícil do jogo. Porque muitas vezes a gente compreende, aplica e verifica e vê que errou tudo. E não está disposto a tentar de novo para aperfeiçoar. Porque para aperfeiçoar a gente precisa fazer o quê? Repetir. Então a gente compreende, aplica, verifica, aperfeiçoa e repete. Compreende, aplica, verifica, aperfeiçoa e repete tudo de novo. Por quê? Depois que você aperfeiçoar, você vai aprender novas coisas. Vai aplicar, vai verificar, vai aperfeiçoar e repete de novo. E é um processo de repetição contínua.
Por que o Thiago tem crescido cada vez mais? Por que eu tenho orgulho de dizer que cada vez mais eu tenho ganhado mais dinheiro, tenho viajado para mais lugares diferentes, eu tenho feito cada vez mais coisas legais, comprei o carro dos meus sonhos, viajo para os lugares dos meus sonhos, moro na casa dos meus sonhos, isso é só o começo. Por quê? Porque a minha vida é um processo contínuo de aprender, compreender, aplicar, verificar, aperfeiçoar e repetir tudo de novo. Eu leio livros, vejo conhecimento disso, eu aplico na minha vida, eu verifico o que mudou, eu verifico o que eu errei e eu aperfeiçoo isso, ou seja, coisas boas eu mantenho, coisas ruins eu aprendo com elas, mas tiro, coisas boas mantenho, coisas ruins eu tiro e repito tudo de novo, é um processo contínuo. E por que a maior parte das pessoas não tem resultado? Porque é aqui que elas desistem, na hora da verificação. Ela compreende, a maior parte não faz bosta nenhuma. Quem decide para o próximo nível, aplica. Mas muitos aplicam e dá errado. Não tem resultado, não consegue nada. E aí o que a pessoa faz? Simplesmente desiste. Ela simplesmente verifica que tomou no rabo e não aperfeiçoa. Não faz nada para mudar, não vê o que fez de errado e tenta mudar. E simplesmente o quê? Para. Mas os fortes o quê? Repetem tudo de novo. Pera aí, se eu errei isso, isso, aquilo, eu vou aperfeiçoar agora. E para aperfeiçoar, você precisa o quê? Repetir. Por quê? Porque para aperfeiçoar, você fala, putz, eu não sei de tráfego pago, eu não sei isso, eu não sei aquilo, talvez eu poderia gravar um vídeo melhor. E aí, para poder fazer essas coisas novas, você vai precisar compreender novas coisas, aprender novas coisas. O processo de aperfeiçoamento consiste em aprender novas coisas, porque cada resposta traz consigo novas perguntas. Então, eu tenho resposta quando eu verifico, mas essa resposta traz o quê? Novas perguntas, que para responder eu vou ter que ter o quê? Mais conhecimento, mais compreensão de novo aqui. E enquanto você não entender que você precisa compreender, aplicar, verificar, aperfeiçoar e repetir esse processo continuamente até chegar onde você quer, você vai ficar no buraco para sempre se você não entender isso. Entendeu? Então, a gente tem que pensar que nessa vida é um processo contínuo, a gente cavar. Por quê? Porque quanto mais a gente cava, mais ouro, mais pedras preciosas, mais petróleo, mais coisas valiosas a gente vai encontrando onde a gente nem imaginava. Mas a gente precisa cavar. E cavar soa, cavar cansa, cavar dá calo, cavar às vezes dói. E muitas pessoas não estão dispostas a cavar. Elas querem achar pedra preciosa no chão. Eu tô andando aqui, ai, mas eu tropiquei numa esmeralda? Ai, que beleza! Isso não vai acontecer. Você precisa cavar para achar uma esmeralda. E o processo de compreender, aplicar, verificar, aperfeiçoar e repetir, ele é contínuo. É assim que a gente vai achando as pedras preciosas, é assim que a gente vai achando o nosso caminho, e é assim que a gente vai chegando cada vez mais perto do nosso resultado. Você pode não ter feito nada disso aqui ainda, mas só de você ter compreendido que esse é o caminho, você pode sim chegar onde você quer. A gente pode não mudar nossa vida da noite para o dia, mas a gente pode o quê? Mudar a direção. Então, se você decidir mudar a direção da sua vida, hoje, decidir mudar a direção da sua vida agora e estiver disposto a cavar, dar o sangue, sabendo que vai dar calo, sabendo que vai doer, sabendo que, mas estiver disposto a aplicar tudo isso e repetir sempre, pode ter certeza absoluta que independente do caminho que você escolher, não tem como não dar resultado. Porque todas as vezes que as coisas derem errado, você vai verificar, vai aperfeiçoar e vai repetir. E vai repetir até dar certo. Entendeu? Uma coisa que eu aprendi, quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. Então, ao invés de você parar aqui, você repete, e repete, e repete, e repete. Esse é o grande segredo do sucesso das grandes companhias, dos maiores homens do mundo. Eles nunca param. Eles aperfeiçoam, eles repetem, eles compreendem, eles aplicam, eles verificam e eles nunca param. Beleza? Então é isso. A gente se vê na próxima aula.